Como na maioria do mundo, as gangues de motociclistas fora da lei sempre existiram, mas nenhum deles são tão malucos e barulhentos como os Bossozocos. Sejam bem-vindos ao Top Mundo canal, Malone aqui, e no vídeo de hoje vamos conhecer mais sobre as gangues japonesas de motocicletas, os Bossozocos. Esses que causavam o caos nas ruas da Terra do Sol Nascente e que em muitos dos casos acabavam servindo como porta de entrada de jovens para a máfia japonesa, a Yakuza. Mas antes de continuarmos, peço o seu like e a sua inscrição, que isso ajuda demais no crescimento do nosso humilde canal. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Após o final da Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 50, a subcultura dos grupos de motociclistas chegaram no Japão, mas foi em meados dos anos 70 que esses grupos se tornaram grandes gangues rebeldes. O termo Bossozoko seria algo como tribo que anda fora de controle. E eram formados por jovens de idades entre 16 e 20 anos, e com uniformes cheios de lemas e com os nomes de seus grupos, se reuniam para levar o caos na madrugada japonesa. Diferente dos motoclubes 1% fora da lei do Ocidente, que tem suas atividades ligadas ao tráfico de drogas e armas, os Bossozocos saíam mesmo para brigar e vandalizar. Muito do sentimento de repressão de um dos países mais rigorosos do mundo eram liberados pelos jovens em sua forma mais violenta. A vida de um Bossozoko voltou recentemente ao foco da cultura pop, com o sucesso do anime Tokyo Revengers, que acompanha o dia a dia da gangue Manji de Tóquio. Ô Mitsuya, não dá pra ir mais rápido não? E assim como no anime, na vida real os Bossozoko estavam constantemente em guerra com outras gangues. Inclusive haviam territórios demarcados entre elas e pontos considerados zonas de guerra. E se no meio da briga você caísse da moto e fosse capturado pela gangue rival, se prepare para o pior. Outra característica básica dos Bossozoko, claro que são suas motos customizadas, chamadas Kaizosha. Motos essas que sempre possuem entre 250 e 400 cilindradas. As barras de direção são exageradamente elevadas, assim como os bancos. Já as cores geralmente são os mais chamativos possíveis. E nelas são penduradas bandeiras do Japão da época imperial. Outra coisa que não pode faltar em suas motos são os tacos de beisebol, barras de ferro e até espadas que usam como armas. Agora deixa eu fazer uma pausa para contar uma experiência própria. Isso foi real, aconteceu comigo há 4 anos atrás. Eu morava e trabalhava em Yokohama, e um dia eu estava voltando numa sexta-feira, já era bem tarde. Eu estava numa avenida bem movimentada e em determinado momento o trânsito simplesmente parou. Meu carro e muitos outros foram cercados por um grande grupo de Bossozokos que estavam portando bastões e barras de ferro. E eles estavam olhando dentro de todos os carros e xingando todo mundo. Por sorte, eles acabaram indo embora e liberando o trânsito, mas foi um momento bem tenso, eu nunca esqueci desse dia. Nos anos 80 haviam mais de 45 mil Bossozokos, mas seus maiores rivais sempre foram a polícia. Hoje em dia, segundo o governo, as gangues japonesas foram praticamente extintas.
E muito se deve a uma mudança na lei de trânsito de 2004, quando o governo japonês deu mais poder aos policiais de trânsito, que agora poderiam prender qualquer bosozoku ao cometerem qualquer infração de trânsito. Mas mesmo que o governo afirme ter acabado com as gangues, quem mora aqui no Japão sabe muito bem que eles continuam ativos e atrapalhando nossos sonos com suas motocas barulhentas. E aí pessoal, conheciam os bossozokos? Comentem o que vocês acharam e deixem também sugestões para novos temas aqui para o canal. Não esqueçam de deixar o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.